Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz e o amor de Jesus esteja com você e com sua família. Eu sou a Raquel Laje, estarei com vocês durante essa semana estudando a nossa lição da Escola Sabatina. Hoje, a lição de número 9, que tem o título Se Confessarmos. Você pode abrir aí a sua lição e acompanhar o estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Durante toda essa lição, o que acontece quando nós confessamos os nossos pecados? É isso que nós vamos aprender durante toda esta lição, nesta semana. O verso o verso central da nossa lição se encontra no livro de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu creio que é um verso que você já sabe de cor, mas ele é um verso muito profundo, porque existe uma condição para que nós alcancemos o perdão dos pecados, que é a confissão. Isso nós vamos estudar mais profundamente durante os próximos tópicos. Bom, hoje nós temos um pensamento inspirado, que se encontra lá no livro Como Encontrar a Paz Interior, na versão de bolso, página 28, que diz: confesse os seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los e suas faltas uns aos outros. Bom, nós vemos aqui uma ordem, né? Confesse os seus pecados a Deus e também as suas faltas. No primeiro tópico, que tem o título O mesmo método no Antigo e no Novo, nós vamos ver que método é esse que Deus utilizou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como Deus não muda, o que nós devemos entender sobre o desejo divino com respeito à salvação de cada pessoa que Ele criou? Bom, então se o tópico está dizendo que é o mesmo método, então isso já prova que Deus não muda. E aí a gente vai ver aqui no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então o que nós devemos entender sobre o desejo dele a respeito da nossa salvação e de cada pessoa, né, que foi criada por ele? Então os textos aqui de Salmos, Ezequiel e 2 Pedro, lá fala que Deus não muda, que nós somos filhos dele, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que ele é misericordioso, perdoou o pecado, não destruiu o seu povo, muitas vezes desviou a sua ira, não deixou despertar também. Então, Deus não tem prazer nenhum na morte de nenhuma pessoa. Ele tem prazer quando nós nos arrependemos. Então aqui fala que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, alguns vão se perder? Sim, oxalá que não seja eu e você, mas ele tem prazer e vontade e desejo, foi para isso que ele mandou o seu filho, que todos venhamos buscar o arrependimento. O pensamento inspirado aqui da nota diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas anseia ver todos alcançando o arrependimento. A espada da justiça desceu sobre Cristo para que fossem livres. Ele morreu para que eles pudessem viver. Então esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Na segunda pergunta, fala que diz assim: na dedicação do templo construído por Salomão, que grande passagem do Antigo Testamento declara o desejo de Deus em perdoar. Então, na primeira pergunta aqui, a gente viu que ele tem desejo de perdoar, que nós cheguemos ao arrependimento para nos salvar. E a segunda é, na dedicação do templo, isso aqui no Antigo Testamento, o que Deus declara sobre o desejo de perdoar? Então, ele disse para o povo que ainda que ele enviasse gafanhotos para devorar o país, ainda que enviasse uma praga, porque as pessoas estavam rebeldes, né? Olharam para outros ídolos e não para o Deus verdadeiro. Ele diz que se o meu povo, ainda que tudo isso tivesse acontecido, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos,
Eu dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E lá no Novo Testamento, isso no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento também confirma isso. Lá diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele tem o mesmo desejo, ele não muda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui o pensamento inspirado fala que o pecado, mesmo que íntimo, privado, ele deve ser confessado a Deus. Existem pecados que são públicos, são ofensas e outras coisas mais. Mas aqueles que são íntimos, que ficam guardados no nosso coração, aqueles pecados por pensamentos, até aquelas por ações mesmo, por fala, alguma coisa assim, nós precisamos confessar a Deus, entregar o nosso coração abertamente a Ele, para que Ele possa nos perdoar. Então Deus não muda, Ele tem o desejo de nos salvar, de nos perdoar, e o mesmo método que Ele utilizou no Antigo, Ele utiliza no Novo Testamento também, e hoje está aqui aberto a cada um de nós. Ele está disposto a perdoar-nos e Ele já deu a salvação para cada um de nós. Nós só precisamos aceitá-la. Bom, amanhã estudaremos mais sobre esse assunto. Então, um abraço, fique com Deus e até amanhã.